Olá, pessoal! Saudações eletrofisiológicas e rítmicas a todos vocês. Eu sou Alexandre Dalforno, um dos fundadores da Clínica Ritmo e responsável pelo setor de Educação Médica Continuada. Hoje é dia de reunião clínica científica semanal e o assunto é cardioneuroablação. A cardioneuroablação é uma alternativa para pacientes que apresentam algum tipo de bradicardia funcional. A cardioneuroablação é uma abordagem eletrofisiológica para tratamento de bradicardias sintomáticas. O artigo de hoje foi publicado no Europace em janeiro desse ano e vai ser apresentado pela nossa colega eletrofisiologista Bruna Miersmay. Em resumo, existem duas formas de se abordar. Os gânglios parasimpáticos são responsáveis pelas bradicardias funcionais do coração. Esse estudo vai comparar uma abordagem mais tradicional, mais ampla, com uma abordagem mais simplificada, chamada abordagem passo a passo até que se obtenha o resultado. Assista a nossa aula e aprenda com a gente. Então, bom dia a todos. Vou dar continuidade à reunião semanal. E hoje eu trouxe um artigo que foi publicado mês passado. O Elegance é um estudo multicêntrico europeu que avalia uma abordagem personalizada para a cardioneuroablação, para síncope reflexa e bradicardia funcional. Então, só fazendo uma atualização antes em cardioneuroablação, a gente nada mais é do que a gente fazer a ablação dos gânglios parasimpáticos dentro do coração, por dentro do endocárdio do átrio esquerdo e do átrio direito. Então, hoje a gente tem a localização anatômica, isso no mapa eletroanatômico do Carto, de cada um deles. Então, no átrio esquerdo, a gente tem 6 gânglios. A gente tem o gânglio de Marshall, que fica no ridge, né, entre as veias esquerdas e o apêndice, o inferior esquerdo, o póstero-medial, que fica aqui na parte inferior septal do átrio esquerdo, o superior direito, na frente da veia pulmonar superior direita, o inferior direito no septo interatrial e o superior esquerdo entre o apêndice e a veia pulmonar superior esquerda. Então, esses são os que a gente consegue abordar pelo lado esquerdo. No lado direito, a gente tem no átrio direito, a gente tem o superior direito, ou o entre a aorta e a cava, o inferior direito no septo interatrial, e a gente também consegue abordar o póstero-medial aqui na parte posterior do seio coronário. Então, o protocolo, o padrão hoje é tentar abordar todos os gânglios, mas a gente já vê aqui, esse é um resumo dos principais estudos observacionais de cardioneuroablação mais recentes, então desde 2020. A gente tem só um estudo, um ensaio clínico randomizado, que é esse ensaio clínico aqui de 2023 para síncope vasovagal. Todos os outros são observacionais até hoje. E a gente já vê que muitos deles acabam fazendo de alguns gânglios, avaliando a resposta e, se necessário, fazendo de todos os gânglios. Então, isso na prática tem mudado muito como é feito. Não tem um padrão, não tem um guide que indica exatamente o melhor jeito de ser feito. Isso a gente ainda está estudando, né? Até a própria localização dos gânglios pode ser só anatômico, então você vai aonde, teoricamente, eles se encontram anatomicamente e faz a ablação. Você pode localizar eles por potenciais fracionados ou ainda por estimulação de alta frequência e vai aplicar onde tem resposta vagal. A maioria faz nos 2 átrios, alguns fazem só isoladamente em um átrio ou em outro e avalia a resposta. Em relação também à potência, a parte aos settings, né, da ablação, também varia bastante, mas mais ou menos 40, 45 watts. A maioria usa 400 a 500 de ablation index, ou pelo menos 60 segundos, alguns pelo menos 30 segundos. Então, também é muito variado o jeito que se faz a ablação hoje, a cardioneuroablação. O que se tem de eficácia, né, de diferentes jeitos de fazer a ablação. Essa é uma meta-análise publicada no passado, que reuniu 27 estudos observacionais e o ensaio clínico randomizado, que conseguiu reunir 1.150 pacientes com síncope vasovagal refratária. A média de idade era 39 anos e o follow-up médio era de 21 meses.
e eles viram que a taxa de recorrência era em torno de 6% no geral, tá? E variava um pouco de acordo com a abordagem. Mas, basicamente, se você fazia abordagem só no átrio direito, a taxa de recorrência era bem maior, né? Só do átrio esquerdo já era boa e dos dois átrios biatrial a taxa de recorrência era ainda menor. Em relação à localização dos ângulos, puramente anatômico também ia um pouquinho pior. Quando você localizava por estimulação de alta frequência ou potenciais fracionados, a recorrência também era menor. Então, basicamente, o padronizado que mais é feito é biatrial e localizando os gânglios por potenciais fracionados. Esse é o jeito assim, que é mais difundido e mais realizado hoje no mundo, né? Em relação a outras indicações, porque aqui é síncope vasovagal, que é a indicação clara hoje, que é o único estudo randomizado que a gente tem. Então, a indicação que você tem, que você é embasado, é para síncope vasovagal, a gente acaba extrapolando para a bradicardia funcional, então para disfunção sinusal funcional e para bloqueio AV funcional, de acordo com estudos observacionais. Esse é o maior deles para BAV funcional, que é do Tolga, de 2021, mas só para vocês terem noção que não é muito simples selecionar esse paciente e é raro de ter. Então, de 240 pacientes com BAV que tinham indicação de tratamento, né, que eram sintomáticos, no final só 30, no final de toda a seleção, só 30 foi para cardioneuroablação, mais ou menos 12% de toda a amostra que ele selecionou. Então, por exemplo, se tinha BAV persistente, ia primeiro para teste de atropina, não respondia, já ia para marca-passo. Mesmo os que respondiam, iam para teste ergométrico, não melhorava o BAV no esforço, já ia para marca-passo. Os que melhoravam iam para estudo eletrofisiológico, que para já excluir os que tinham doença intra ou infraliciana. E aí o que sobrava mesmo, que se determinava que era funcional, ia para cardioneuroablação. E nesse estudo, em 2021, foi feita uma abordagem ampla, foi feito todos os gânglios. E o que eles determinavam como resposta era um encurtamento do intervalo PR, assim que eles faziam a ablação, em mais de 25%, né? E se tinha BAV persistente, a restauração da condução 1:1. E eles tiveram sucesso em 30 deles, 96%, né? Eram 31, 30 tiveram sucesso. E a longo prazo, acho que eram 14 meses de follow-up, só 2 recorreram, só teve 6% de recorrência. Mas o interessante foi que a resposta, em mais de 80%, já era vista só na ablação do póstero medial. Ele pode ser, então, abordado no lado esquerdo, aqui atrás do seio coronário, na parte inferoseptal do septo, do átrio esquerdo, ou à direita, né, ali atrás do seio coronário. Aqui. E nesse gânglio aqui, eles já viam a resposta da melhora do bloqueio AV. A gente não tem diretrizes, então, que nos recomendem quando fazer, nem como fazer. A gente tem guides, consensos e de como é o melhor jeito de fazer, inclusive que o André participou, e tem esse statement, né, do ERA, agora que saiu em 2024, mas ele não é um consenso, ele não é um guide, ele não define o que é classe 1, o que é classe 2, ele basicamente faz uma revisão de literatura. Então, ainda é difícil a gente saber exatamente como proceder. E aí veio o Elegance, que veio para avaliar, para comparar duas estratégias diferentes, né? Você fazer uma abordagem mais personalizada, de acordo com a fisiopatologia do bloqueio, né, da doença da pessoa, do paciente, ou fazer esse protocolo tradicional, que é abordar a maior parte dos gânglios. E esse grupo é um grupo espanhol e italiano, que em 2023 tinha publicado esse modo de identificar os gânglios que eles fazem nesse estudo agora que eu vou mostrar. Então, eles fazem tomografia, eles guiam a identificação do plexo ganglionar, que eles chamam de fat pads, né, de onde tem a gordura epicárdica, onde teoricamente se insere o gânglio, e eles localizam por tomografia, eles usam o ADAS 3D, que é um software que faz uma fusão dessa tomografia com o carto. E aí eles vão localizar onde está o gânglio e, através disso, aplicar em cima. E eles correlacionaram isso com outras estratégias. Então, quando eles iam em cima do gânglio, por exemplo, aqui, superior direito, que eles também chamam de paraseptal superior, que é aquele que fica entre a cava e o átrio esquerdo, né, e a aorta, o
que a gente aborda na superior direita, geralmente, eles viram que 33% nesse local tinha potenciais fracionados, e quando fazia ablação em cima do fat pad, né, em cima do gânglio, 84% tinha resposta à ablação, tinha resposta a RF. Isso não foi muito comum, assim, a maioria acabou não tendo muita resposta em cima do gânglio, como na prática a gente vê também que a maioria não tem uma resposta local imediata, né? Mas, assim, no gânglio superior esquerdo, no gânglio superior direito e no inferior direito, teve até uma boa correlação desses gânglios identificados por tomografia. E é assim, mais ou menos, o protocolo deles no estudo atual. Então, o Elegance, ele reuniu 123 pacientes que foram candidatos à cardioneuroablação nos últimos 5 anos. E eles faziam a seleção com Holter, tilt test, estudo eletrofisiológico e teste de atropina. E aí eles diferenciavam a resposta do paciente e reuniam em grupos. Então, aquele que tinha uma resposta com disfunção sinusal funcional, 40%, disfunção do nó AV funcional, 10%, e uma dupla resposta, ia mais ou menos 50% tinha lesão do nervo do nó sinusal e do nó AV. Todos eles faziam essa tomografia, e mais também interessante é que eles não só localizavam os gânglios, mas faziam um cálculo da espessura do átrio esquerdo. E isso depois eles definiam o tempo de aplicação conforme a espessura da parede atrial, né, do átrio direito e do átrio esquerdo. Então, ia para 2 estratégias. A estratégia tradicional, que era abranger todos os gânglios, eles começavam pelos gânglios superior esquerdo, Marshall inferior esquerdo, iam para superior direito, inferior direito e póstero medial, e à direita, então, entre a aorta e a cava e o póstero medial. Faziam de todos os gânglios. Então, tinha uma abordagem, eles chamavam uma abordagem biatrial do superior direito, eles chamam de paraseptal superior, e biatrial do paraseptal inferior. Quando eles iam para uma estratégia personalizada, eles faziam só do lado esquerdo. Então, eles faziam, se era doença do nó sinusal, só o paraseptal superior, né, que é o superior direito. Se era do nó AV, só o paraseptal inferior, só o póstero medial. Se era dupla, resposta fazia nos dois e já avaliava a resposta. Se não tinha resposta, aí sim eles abordavam esses mesmos gânglios do lado direito. Se não tiver resposta, daí eles pensavam em fazer outros gânglios, mas já adianto que não precisou, né? Foi suficiente fazer esses gânglios ali. E aqui da espessura atrial, como que eles faziam? Eles faziam, então, um mapa com a tomografia de acordo com a espessura do tecido atrial. E eles botavam cores. Então, para cada cor, eles faziam um SharePoint, um Ablation Index ou um LSI. E ia aumentando de acordo com a espessura do tecido. Então, aqui vermelho fazia só 400, no amarelo fazia 450, aqui no RID, que é mais espesso, verde, azul, eles faziam, então, 500, 550, tudo com 45 watts. E de endpoint, o que eles queriam ver? Do nó sinusal, aumento em 25% da frequência basal. Naqueles que eram disfunção sinusal persistente, chegavam muito bradicárdicos, eles queriam atingir 70% da resposta que eles tiveram com a atropina, no estudo pré. No bloqueio AV, 25% de redução no intervalo PR. E no que era resposta dupla, né? Então, endpoint duplo. E em alguns pacientes eles conseguiram fazer a estimulação extracardíaca vagal para avaliar a resposta no final. E aí eles faziam um follow-up com Holter, 1, 3, 6 e 12 meses, mais um tilt em 3 meses. Mas o endpoint primário mesmo era a recorrência de sintomas. Então, em relação aos grupos, né? Mais ou menos aí 40%, 30% de mulheres. A idade nem eram tão jovens assim, 47 no grupo, 56 no outro. A maioria tinha de 3 a 5 síncopes no último ano, mas eram pacientes também sem síncope, né, que tinham grade funcional. A frequência média no Holter era 60, bem dividida em relação a características clínicas dos pacientes. Também estudo eletrofisiológico praticamente normal, né, nos 2 grupos, afastando doença intrínseca. E com teste de atropina, a maioria respondeu super bem, aí, com 70% de aumento na frequência cardíaca. Em relação à ablação,
No protocolo tradicional, 100% então fez biatrial. No protocolo personalizado, 60% fez biatrial, 40% precisou fazer só do lado esquerdo. Procedimento, de 85 conseguiu reduzir o tempo de procedimento para 60 minutos, de 10 para 5 minutos de aplicação de radiofrequência e de 25 para 14 aplicações. Tempo de fluoroscopia semelhante. Em relação à efetividade do procedimento, muito semelhante nos dois grupos, tanto em relação ao aumento de frequência cardíaca, frequência pós-procedimento, redução do PR, redução do ponto de Ventkel. Então, foi nos dois grupos uma taxa de sucesso de 90%, só uma complicação, que foi um derrame pericárdico no grupo tradicional. Em relação aos gânglios que foram ablacionados no grupo da estratégia personalizada, né? Então, 100% fazia ablação do lado esquerdo, do paraseptal superior à esquerda, 60% abordava pela direita também, isso no grupo da disfunção sinusal e no de dupla lesão. No grupo de BAV funcional, 100% fez do lado esquerdo e 50%, dois deles, eram só 4 pacientes, acabou fazendo abordagem biatrial também. Aí o que eles viram de resposta no Holter? A frequência cardíaca mínima e média subiu e se manteve durante um ano, né, de acompanhamento, se manteve, uma resposta sustentada, a frequência máxima não mudou, tá? Isso nos dois grupos, sem diferença nos dois grupos. Em relação a sintomas também, nos dois grupos teve uma redução significativa de sintomas, só teve 8 pacientes com recorrência de sintomas no grupo tradicional e 4 pacientes no grupo de estratégia personalizada. Então, 11% no grupo e 7% no outro. Teve até menos pacientes no grupo da estratégia personalizada, mas sem diferença estatística. Em relação ao ataque sinusal inapropriada, foi só 10 pacientes, só 8% da amostra, e também similar nos dois grupos. Então, resumindo, o protocolo personalizado demonstrou eficácia clínica e sobrevida livre de síncope comparável ao protocolo tradicional, com redução significativa do tempo do procedimento, do tempo de radiofrequência, menor extensão de ablação, então menos potencial de lesão de tecido normal, sem impacto negativo no sucesso ou na segurança do procedimento. Eu acho que é um estudo que sustenta a viabilidade de uma abordagem mais simplificada na cardioneuroablação e individualizada para a patofisiologia, né, da doença do paciente. Só para terminar, eu trazer só 2 casos que eu acompanho no consultório, que ainda não têm indicação, mas podem vir a ter indicação de cardioneuroablação, e não por síncope, né? Então, essa é uma paciente que tem uma disfunção sinusal funcional, tem 50 anos. Ela chegou no consultório com 35 de frequência basal, ela faz pausa de até quase 4 segundos no Holter, mas todas de madrugada. Ela fazia corrida, fazia maratona, hoje em dia não faz mais. E quando vai para o teste ergométrico, a frequência dela é 154, ela caminha, corre 11 minutos, não tem nenhuma alteração de cronotropia, né? Então, é uma prática funcional. Ela chegou para mim com indicação de marca-passo do clínico, porque ela é muito sintomática, mas eram sintomas vagos, assim, um cansaço, uma tontura ocasional, uma dor torácica, que hoje em dia ela está muito bem. Eu já acompanho ela faz 1 ano e meio, mais ou menos. Depois que ela começou a reposição hormonal na menopausa, acompanhamento psicológico, ela ficou bem. Mas se ela ficar muito sintomática, talvez a cardioneuroablação seja uma opção. E esse é o que eu apresentei até no ano passado no simpósio, é um paciente de 36 anos que faz todos os tipos de bloqueio AV, né? Inclusive BAVT, bloqueio AV avançado, faz pausa de 7 segundos, chegou em BAVT já com indicação de marca-passo e assintomático, ele só sente batimentos irregulares, às vezes quando faz bem ele sente os batimentos irregulares. E aí a gente fez a tropina com Holter nele e ele foi de 40 para 90 de frequência cardíaca com a tropina ali, mantendo só um BAV de primeiro grau. A gente deu alta para ele, depois fez um estudo eletrofisiológico, que ele tinha só um BAV de primeiro, quando ele chegou para o estudo, um AH de 125, que pós a tropina foi para 90, o AH, 170 de PR, e o Venteba também reduziu de 550 para 380. Também já acompanho ele há mais de 1 ano,
E ele está bem, também está assintomático, só com DAV de primeiro grau. Não precisou de marca-passo, mas também é o que, se precisar, acho que cardioneuroblação é a primeira opção. E essa é a figura final do estudo. Isso.